Maldição hereditária. Será que esse negócio existe? O que a Bíblia fala acerca do assunto? Você se sente vítima de maldição hereditária? Assista esse vídeo até o final e você vai ter resposta para todas essas perguntas. Eu quero vos saudar com a santa e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muito prazer e honra que estamos aqui para gravar mais um vídeo em nosso canal Derrubando Raciocínios. E hoje com esse tema tão polêmico, a saber, a maldição hereditária. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de dar a introdução a esse vídeo, louvado seja Deus, eu quero pedir a você que se inscreva em nosso canal, que curta os nossos vídeos, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nos comentários, aguardo você para estar abordando o assunto para os próximos vídeos. Quero aí deixar um abraço, a paz do Senhor Jesus a todos os meus inscritos, aqueles que têm nos acompanhado em nossas redes sociais. Louvado seja o nome do Senhor, como o Facebook, o Instagram. Louvado seja o nome do Senhor. E preciso da sua colaboração para que esse canal ele possa fluir avante. Eu tenho percebido, queridos, que você tem assistido os nossos vídeos, mas tem se esquecido de curti-los. Louvado seja Deus, porque você curtindo os nossos vídeos, o YouTube vai entender que o nosso vídeo está alcançando a sua meta, e assim ele vai poder estar também divulgando com mais precisão. Louvado seja Deus. E como é o foco, os nossos vídeos vão estar alcançando um povo que a gente não pode alcançar fisicamente. Amém? Louvado seja Deus. Pois bem, querido, maldição hereditária. Estive fazendo um estudo a respeito desse assunto e gostaria de trazer nesse canal aqui a conclusão que cheguei acerca desse tema tão polêmico que existe hoje no mundo gospel. Louvado seja Deus. E no estudo eu fiz aqui um breve esboço e gostaria de transmitir a você. Preste atenção. A maldição hereditária é a ideia de que uma pessoa é penalizada pelas ações de suas gerações passadas. Nos últimos anos, a maldição hereditária ela tornou-se muito popular no meio dos evangélicos. Segundo seus idealizadores, essas maldições são lançadas ou causadas devido ao pecado dos seus antepassados, que podem interferir e prejudicar a vida de uma pessoa na atualidade. Louvado seja Deus. Segundo essa ideologia, amados, louvado seja Deus, dar-se-á devido ao pecado dos nossos pais do passado que acarreta em nós como filhos. Louvado seja Deus. Mas, diante de tal ideia, logo se vem a pergunta, o que a Bíblia ela diz acerca desse assunto? Realmente um cristão pode ser vítima de maldição hereditária? E geralmente o texto mais usado pelos que trazem essa tal afirmação é o livro de Êxodo, no seu capítulo 20, versículo de número 4 até o 6. Livro do Êxodo, capítulo 20, o versículo 4 ao 6, que diz assim a palavra de Deus: Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há nos céus, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas e nem as servirás, pois eu, o Senhor, o teu Deus, sou um Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o texto base que os idealizadores da maldição hereditária eles usam. Louvado seja Deus. Mas é preciso, amados, levar em consideração que o texto bíblico citado está falando para um povo idólatra. Preste atenção, está falando a um povo idólatra. E não oferece nenhuma base coerente, louvado seja Deus, que afirme a existência da maldição hereditária. Preste atenção. Você pode até me abordar e dizer, mas irmão Donizete, o texto fala que visitará a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração.
Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Em uma análise simples e clara, eu quero que você analise comigo. Louvado seja Deus. O texto citado, ele mostra-nos que a maldição recai sobre aquele que aborrece ao Senhor. Louvado seja Deus. E as bênçãos alcançam aqueles que temem ao Senhor e fazem a sua vontade. Isso é óbvio e claro. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Quem idealiza, amado, a famosa maldição hereditária, por que também ele não fala a respeito da bênção hereditária? Assim como a maldição pode me acarretar se os meus pais forem rebeldes aos mandamentos de Deus, por que as bênçãos também não podem me perseguir, me alcançar, visto que os meus pais foram obedientes a Deus? Só se volta-se para a maldição e não para a bênção. Aleluia. Isso é análise simples que você, à luz do texto citado, pode se fazer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Simplesmente para que você entenda o texto, ele não está dando raiz à maldição hereditária, e sim mostrando a durabilidade do juízo divino para os seres humanos. Louvado seja Deus. Assim como a maldição recai, aleluia, sobre os desobedientes, a bênção também recai àqueles que obedecem. Louvado seja Deus. Nenhum texto bíblico, amados, cai em contradição consigo mesmo. Pelo contrário, aleluia, a palavra de Deus, ela interpreta-se por si mesmo. Louvado seja Deus. O próprio Espírito de Deus, ele nos mostra com clareza o que o texto quer nos mostrar. Se a maldição fosse hereditária, recitado por esse texto, aleluia, louvado seja Deus, como acabei de mencionar, por que também não se menciona a bênção hereditária? Porque assim como a maldição acarreta-se até a terceira e quarta geração, a bênção vai até 1000 gerações. Louvado seja o nome do Senhor, daqueles que amam e guardam os mandamentos de Deus. O texto é claro. O texto bíblico, ele mostra que é durável o juízo divino. Deus, ele é Deus de amor, mas também ele é um Deus de justiça, e a sua justiça, ela não tem fim. Ele sempre foi e sempre será um Deus justo. Aleluia, prova disso, amado. Leia comigo aí. Aleluia, o livro de Provérbios. Provérbios 3. Aleluia, o versículo de número 33. Aleluia, abra aí a sua Bíblia. Eu sempre peço a você, ouvinte, você espectador, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que acompanhe com a sua Bíblia aberta para que depois você não murmure ao meu respeito, dizendo que estou pregando heresia. Aleluia, mas confira comigo o que está escrito em Provérbios capítulo 3, verso 33, que diz assim a palavra de Deus: a maldição habita na casa do ímpio, mas a morada dos justos, ele abençoa. Louvado seja o nome do Senhor. Você está vendo? Se o texto bíblico falasse que a maldição hereditária ela fosse real, os meus pais, infelizmente, não serviam a Deus. A maldição cairia sobre mim? Obviamente não. Olha o que o texto está dizendo, que a maldição ele recai na casa do ímpio. Aleluia, e a bênção, aleluia, na casa dos justos. E os justos ele abençoa, o texto está falando. Aleluia, louvado seja Deus. A durabilidade da justiça divina, ela é infinita. Porque se eu for desobediente aos mandamentos de Deus, automaticamente a maldição recai sobre mim. Se os meus filhos, aleluia, pegarem a mesma linha de meu raciocínio, aleluia, louvado seja Deus, também sendo desobediente ao Evangelho de Deus, ao Evangelho de Cristo, automaticamente as maldições também vão recair sobre eles, aos meus netos até a quarta, quinta, a 1000ª geração. Aleluia, porque a bênção de Deus recai sobre aqueles que são obedientes. Não é isto que o texto bíblico diz lá em Deuteronômio 28? Aleluia.
que as bênçãos do Senhor perseguem e alcançam aqueles que guardam os seus mandamentos. E as maldições também perseguem e alcançam aqueles que não guardam os seus mandamentos. Acabou, isso é óbvio. Isso é numa simples análise. Mas o que a Bíblia ainda diz acerca do assunto? Abra comigo aí. Provérbio 26. Provérbio 26, 2. A palavra de Deus nos diz assim: como um pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não encontra pouso. Louvado seja Deus. Observa, assim como um pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não encontra pouso. Se tem causa, automaticamente a maldição recai sobre você. Se você é rebelde, a maldição te persegue, te alcança. Aleluia, como já disse em outros vídeos atrás aí, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glórias ao nome de Jesus, aleluia, tudo está, aleluia, na sua postura diante de Deus. Se for obediente, tem bênção, se for desobediente, a maldição, ela recai. Aleluia, louvado seja Deus. A maldição sem causa, ela não encontra pouso. Se os meus filhos, aleluia, louvado seja Deus, ele não deixa, aleluia, causas para ser amaldiçoado, jamais eles serão amaldiçoados. Isso é óbvio. Aleluia, mas a Bíblia também ela fala, amados, lá no livro de Isaías, acompanhe comigo. Aleluia, Isaías 24, versos 5 e 6, a palavra diz assim: a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Eles desobedecem às leis, mudaram os estatutos e quebraram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra. Os que nela habitam se tornam culpados. Portanto, serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. A terra ela foi amaldiçoada por causa do pecado de Adão. Louvado seja o nome do Senhor. Isso está escrito lá em Gênesis capítulo 3, você vai encontrar o texto bíblico falando. Mas o texto aqui também comprova que devido à contaminação da terra, que sobreveio por causa da desobediência das leis, aleluia, devido à mudança dos estatutos, aleluia, a quebra da aliança que tinha-se com Deus, a terra geme, a terra chora, e os seus moradores são amaldiçoados. Mas quando você, aleluia, tem uma aliança com Deus, jamais a maldição chegará sobre a sua vida. Aleluia, porque Deus é um Deus de justiça. Aleluia, louvado seja Deus. E com tudo isso, amado, nasceu-se um provérbio lá em Israel. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos olhar? Abre aí. Glória a Deus. São dois textos que dá concordância um com o outro. Abra primeiro aí em Jeremias. Jeremias, capítulo de número 31. Louvado seja Deus. E o versículo de número 29 e 30, que diz assim, ó: naqueles dias nunca mais dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Cada um, porém, morrerá pela sua iniquidade. De todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. É concordância com aquilo que está escrito em Ezequiel. Abra aí. Ezequiel 18, verso 1, 2 e 3, que diz assim: veio a minha palavra do Senhor. Que quer dizer vós, quando citam esse provérbio acerca da terra de Israel? Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotam. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, nunca mais direis esse provérbio em Israel. Louvado seja Deus. Você está vendo aí? Israel tinha esse provérbio. Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotam. Como quem diz, então os pais pecam e os filhos que levam as consequências. Mas o próprio Deus, ele está dizendo que nunca mais se dirá isso em Israel. Aleluia, louvado seja Deus. Então essa ideia de maldição hereditária, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, é uma ideia, amado, aleluia, que sempre cai por terra. Aleluia, quebrando-se maldição por meio da sua obediência. Isso é lógico. Você é um obediente, as bênçãos de Deus te perseguem e te alcançam. Mas se você é desobediente, querido, tenha certeza. Não é a maldição hereditária que te acarreta isso. E sim a sua rebeldia. Não foi a rebeldia do seu pai.
A palavra de Deus é clara quando ela diz que é a alma que pecar. Louvado seja Deus. Ela vai ter a sua consequência. Louvado seja o nome de Jesus. Então esse provérbio não existe mais no meio do povo de Deus. Glória ao nome do Senhor. Talvez você pode me indagar, mas por que nasce, aleluia, crianças, aleluia, aidéticas? Por que nasce criança encefálica? Por que nasce criança, aleluia, cancerosa, com doenças malignas? Louvado seja o nome de Jesus. É simples entender isso. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. Se automaticamente uma mãe, aleluia, louvado seja Deus, aidética se engravida, o seu sangue automaticamente entra em contato com o sangue da criança. Aleluia, louvado seja Deus. E automaticamente aquele sangue se torna um sangue contaminado. Aleluia, louvado seja Deus. Com câncer não é diferente, amados. Por causa da maldição, por causa dos moradores, aleluia, que fazemos parte dos tais moradores, que muitas das vezes somos desobedientes a Deus como os moradores, aleluia, automaticamente as maldições recaem sobre nós. Aleluia, louvado seja Deus. Isso é claro na Bíblia Sagrada, mas quando você é obediente, jamais essas maldições vai acarretar em você. Aleluia, louvado seja Deus. A única herança hereditária que nós temos, amado, aleluia, foi a herança adâmica. Louvado seja Deus. Você quer ver? Abra sua Bíblia aí, Romanos 5, verso 12, a palavra de Deus diz assim: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A única herança que herdamos foi dos nossos ancestrais lá, os nossos pais da antiguidade. Adão, foi o pecado. Porque assim como ele pecou, nós também pecamos. Mas essa semente do pecado, ela é cortada quando em Cristo Jesus nós estamos. Preste atenção que está escrito na Bíblia, lá na segunda carta aos Coríntios. Leia comigo a palavra de Deus, acompanhe. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. A palavra diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Aleluia, louvado seja o Cordeiro. Você está vendo o que o texto bíblico está nos falando? Aleluia, que as coisas velhas, elas já se passaram. Aleluia, somos amaldiçoados enquanto não estamos debaixo da cobertura divina, enquanto não estamos debaixo da obediência a Deus, a Cristo e aos seus ensinamentos. Aleluia, louvado seja Deus. Porque está escrito também, confere comigo, no livro de Gálatas, capítulo de número 3 e o verso de número 13, que diz assim: Cristo nos resgatou da maldição, fazendo-se maldição por nós. Pois está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Louvado seja Deus. Você está vendo aí? Cristo, ele já levou as nossas maldições. Nele somos mais do que vencedores. Nele somos mais do que abençoados. Portanto, essa ideologia, aleluia, de maldição hereditária, aleluia, louvado seja Deus, glórias ao nome do Senhor, aleluia, é uma ideologia, amado, errônea. O texto bíblico, quando ele diz que Deus visita a maldade dos pais dos filhos, é mostrando a durabilidade da sua justiça e não trazendo a nós uma maldição hereditária. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, se você for obediente, seu filho for obediente, aleluia, louvado seja Deus, os seus netos forem obedientes, seus bisnetos forem obedientes, nenhuma maldição recai sobre eles. Se você for obediente, seu filho for um rebelde, o seu neto for obediente, seu bisneto for um rebelde, tenha certeza que a bênção estará sobre a vida daquele que é obediente. Aleluia, louvado seja Deus. Porque se for falar de maldição hereditária com base em Êxodo 20, verso 4 ao 6, aleluia, temos que também falar da bênção hereditária. Quer dizer, eu não preciso obedecer a Deus, aleluia, mas devido à obediência dos meus pais, as bênçãos vão cair sobre mim também. Mas não é assim, amados. Não é assim. Aleluia. Pelo contrário, aleluia, a palavra de Deus, ela também nos diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Aleluia.
Deus dará a cada um segundo as suas obras. E tem centenas de textos que nos comprova todo esses ensinamentos. Portanto, se você se sente uma pessoa vítima de maldição hereditária e tem feito campanhas, porque pastores, falsos mestres, falsos obreiros, levanta-se até campanha, dizendo que para quebrar a maldição você deve fazer aquela campanha de 7 dias, aleluia, dar aquela oferta, e sempre tem que envolver o dinheiro no meio para a maldição ser quebrada, aleluia. Mas você quer saber o remédio para a maldição ser quebrada? Obedeça a palavra de Deus. É simples. Você não deve fazer outra coisa senão obedecer a palavra de Deus. Caso contrário, amados, aleluia, a maldição recai sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. Aleluia, louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor. Porque até mesmo no livro de Neemias, capítulo 13, só para me finalizar a minha fala, versículo 2, aleluia, parte B do versículo, a palavra de Deus nos diz que Deus é aquele que converte toda maldição em bênção. Amém? Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo, ele possa implantar a sua palavra em seu entendimento. Aleluia, louvado seja Deus. E aguardo você para expor o próximo assunto aí nos comentários, para que com prazer possamos estar gravando mais um vídeo para o nosso canal Derrubando Raciocínios. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.